Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, senhores integrantes da mesa, prezada ministra Maria Elizabeth, meus caros amigos, tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com os senhores algumas ideias e algumas reflexões sobre o que eu denominei o novo direito constitucional. É um prazer elevado estar aqui com os senhores e é um prazer elevado compartilhar dessa mesa com meu querido amigo professor Paulo Bonavides. Para quem eventualmente não seja do ramo, o professor Paulo Bonavides é não apenas o decano dos professores de Direito Constitucional no Brasil, mas também um exemplo que manteve acesa a chama e que foi seguido por muitas gerações nessas muitas décadas que ele tem se dedicado à reflexão construtiva do direito constitucional. Além de ser um dos melhores que produzimos em todos os tempos, o professor Paulo Bonavides conserva uma virtude que deve ser o segredo da sua longevidade. Além desse comprometimento com o Brasil e da sua dedicação ao estudo, ele é um homem de grande senso de humor. E ele me narrou recentemente um episódio em que ele, levando essa vida que a gente leva, estava no balcão de uma companhia aérea, quando se aproximou dele um senhor já de idade muito avançada, caminhando um pouco trôpego, um desembargador aposentado, e dirigiu-se a ele até o balcão e disse: "Professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno." Ao que o querido professor Paulo Bonavides: "Não, meu amigo, deve estar havendo algum engano." "Não, senhor." Quando a doutora Maria Elizabeth, minha querida amiga ministra Maria Elizabeth, me convidou para participar desse seminário sobre direito militar, a única ideia que me ocorreu foi de compartilhar com os senhores uma perspectiva do direito e talvez da vida a partir da Constituição e de como ela se irradiou por todo o sistema político e jurídico brasileiro e de como a constitucionalização do direito e a constitucionalização da vida mudaram a percepção do Brasil por si próprio. A Constituição, eu acho, que com todas as suas circunstâncias e vicissitudes mudou a autocompreensão do povo brasileiro e eu gostaria de explorar esta visão de mundo e procurar demonstrar aos senhores que esse me parece ser, na quadra atual, o ponto de observação ideal. Portanto, as transformações do direito constitucional contemporâneo, considerando que numa democracia o direito constitucional deve ser o ponto de observação da vida em geral, essas transformações do direito constitucional contemporâneo foram assinaladas por três grandes marcos: um marco histórico, um marco filosófico e um marco teórico. Eu começo, portanto, pelo marco histórico desse conjunto de transformações que mudaram o modo como se pensa e se pratica o direito no mundo. O primeiro marco histórico, eu diria, desse processo de transformação se deu com a redemocratização da Europa e também do Brasil em alguma medida, mas eu me concentro no fenômeno europeu, após a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha passa a ter uma nova Constituição e passa a ter um tribunal constitucional e um determinado modelo fundado na supremacia da Constituição e fundado em tribunais constitucionais passa a ser adotado na maior parte dos países da Europa, começando pela Alemanha, depois chegando à Itália. Na década de 70, o fenômeno da redemocratização e da criação de tribunais constitucionais chega a Portugal em 1974, com a Constituição de 76, a Espanha com o processo de redemocratização que culmina na Constituição de 78. Ao longo da década de 80 se redemocratiza a América Latina, ao longo da década de 90 se redemocratiza
à Europa Oriental. Portanto, o primeiro marco histórico relevante foi a implantação na Europa e, a partir dali, para a maior parte dos países do mundo, de um modelo jurídico, de um modelo de Estado fundado em uma Constituição escrita na supremacia da Constituição e na guarda desta Constituição por tribunais constitucionais. O marco histórico, por certo, no Brasil, foi a Constituição de 1988, quando nós tivemos uma transição bem-sucedida para um Estado de direito democrático que se estabilizou institucionalmente e que já dura há pouco mais de 2 décadas. Portanto, há um novo modelo no mundo romano-germânico em geral, no mundo que se inspirava na Europa continental, que é este mundo de centralidade da Constituição e de garantia da Constituição por um tribunal constitucional. A segunda grande mudança ocorrida no direito de uma maneira geral ao longo do século XX, notadamente ao longo dos últimos 50 anos, foi um conjunto de mudanças que eu identifiquei dentro de um marco filosófico. Eu, evidentemente, não vou amolar os senhores com sutilezas jurídicas, mas é importante ter a compreensão de como o modo como se pensa e se aplica o direito mudou ao longo do século XX, superando uma fórmula tradicional que havia se consolidado ao final do século XIX, sobretudo a partir da Alemanha, a partir de juristas como Savigny e Hering. Dentro desse marco filosófico, eu acho importante assinalar 2 mudanças que têm grande repercussão prática. A primeira mudança eu denomino de superação do formalismo jurídico. Nós todos, os mais antigos pelo menos, no mundo do direito, fomos educados em uma cultura que vivia fundada em 2 ficções. A primeira ficção, a de que a lei era, como regra geral, um instrumento da razão e da justiça. E a outra premissa era de que o juiz, os órgãos do poder judiciário, eles desempenhavam uma função técnica de conhecimento, uma função que consistia em, diante de uma situação concreta, identificar a norma aplicável e fazer incidir sobre o caso concreto a solução que já estaria pronta no ordenamento jurídico. Portanto, o juiz era, uma visão tradicional enunciada por Montesquieu, a boca que pronunciava as palavras da lei. O juiz não desempenhava nenhuma função criativa. Ele aplicava ao caso concreto a solução que estava prevista na norma. O mundo viveu, no entanto, para bem e para mal, para constatar que nem sempre a lei é um instrumento da justiça. A lei frequentemente é apenas um instrumento dos interesses que se fizeram dominantes em um determinado momento e lugar. E, em segundo lugar, nós vivemos para perceber que em muitas situações da vida não existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico e que o juiz, portanto, desempenha também um papel de criação do direito. O juiz é um coparticipante do processo de criação do direito. E, em seguida, eu vou exemplificar isso. De modo que uma mudança filosófica muito importante foi a superação do formalismo jurídico, da crença que a lei é sempre a expressão da justiça, que a lei tem uma solução pré-pronta para todos os problemas e que os juízes apenas revelam, no caso concreto, a solução que já está pronta na norma. E a segunda mudança filosófica foi uma mudança que foi delineada, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial. Uma mudança que derrotou uma concepção tradicional do direito conhecida como positivismo jurídico. Positivismo jurídico foi a filosofia do direito da primeira metade do século XX. Para superar
as visões metafísicas e abstratas do justnaturalismo, o pensamento racionalista e objetivo do século XX passou a equiparar direito à norma. Direito é a lei. E o positivismo jurídico, portanto, segregou do direito e do papel dos operadores jurídicos em geral qualquer consideração sobre a justiça da lei ou sobre a legitimidade da lei. Sucede, no entanto, que ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo verificou que o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália haviam se implantado em nome da lei, em nome da legalidade vigente. E todos os acusados de Nuremberg se defenderam, dizendo que haviam cumprido ordens legais emanadas da autoridade competente. E esta constatação de que o direito nem sempre é um instrumento da razão, que o direito nem sempre é um instrumento da justiça, que o direito pode ser a expressão da barbárie, levou o pensamento jurídico a uma nova reflexão, em que, sem desmerecer a importância da lei, se passou a entender que o direito não pode caber integralmente na legalidade formal. E aí surge um novo ambiente filosófico que é conhecido como o pós-positivismo, em que o juiz não nega a importância da lei, mas interpreta a lei à luz da legitimidade democrática e à luz de determinados valores morais, e notadamente a justiça, e notadamente a dignidade da pessoa humana. Portanto, o marco filosófico do novo direito constitucional é representado pela superação do formalismo e pelo advento de uma cultura pós-positivista, em que a interpretação da letra fria da lei é temperada pela filosofia moral e pela filosofia política em busca da justiça e em busca dos fins públicos legitimados democraticamente. E, por fim, o terceiro marco dessas transformações do direito constitucional contemporâneo é um marco teórico. Um marco teórico representado por três grandes mudanças de paradigma. A primeira grande mudança de paradigma, muito importante no Brasil, foi o reconhecimento de força normativa à Constituição. Nós todos fomos educados em uma cultura jurídica pré-1988, que era a cultura jurídica europeia tradicional, a cultura jurídica que tinha o seu berço na França e teve o seu desenvolvimento na Alemanha. E nesta cultura jurídica, a Constituição era percebida como um documento político e, consequentemente, como uma convocação à atuação do Legislativo e uma convocação à atuação do Executivo. A Constituição não era percebida como um documento jurídico e, portanto, como um conjunto de normas que pudessem ser aplicadas direta e imediatamente. O direito era aquilo que o legislador produzisse em consonância com a Constituição. Mas enquanto o legislador não atuasse, a Constituição não tinha aplicabilidade direta e imediata. Este foi o primeiro paradigma que foi rompido na Alemanha ao longo da década de 50 e no Brasil no final da década de 80 e mais notadamente ao longo da década de 90. A Constituição passa a ser vista como um documento jurídico, as normas constitucionais devem ser cumpridas pelos poderes públicos, inclusive os direitos fundamentais que ela, a Constituição, assegura, e quando assim não seja, é possível ajuizar uma ação para tutelar o direito que eventualmente tenha sido descumprido, o direito que estava previsto na Constituição. E mais do que isso, passou-se a prever a possibilidade de o judiciário sanar a omissão dos poderes públicos quando o legislador não legislasse onde devia legislar ou quando o administrador não atuasse onde deveria ter atuado. Portanto, esta foi uma mudança de paradigma que produziu uma revolução profunda e silenciosa no Brasil e que está, de certa forma, por trás de um fenômeno sobre o qual falaremos adiante, que é a judicialização do direito.
Eu peço 1 milhão de desculpas aos tradutores por estar falando um pouco mais rápido do que seria desejável para uma tradução simultânea. Eu, de fato, não sabia que haveria pessoas que não falam em português, mas para percorrer, no prazo que tenho, os temas que elegi, eu tenho que andar um pouco rápido demais e, evidentemente, com uma certa superficialidade. Sempre que eu trato um assunto com muita velocidade e uma certa superficialidade, eu me lembro de um personagem do Woody Allen que dizia num filme que ele fez um curso de leitura dinâmica e leu Guerra e Paz do Leon Tolstói em 2 horas. E aí o sujeito pergunta, e sobre o que é o livro? Ele diz, fala da Rússia. Bom, eu espero ser capaz de ter um grau de profundidade um pouquinho maior, mas ainda assim eu estou percorrendo com grande velocidade. O segundo, portanto, no marco teórico, a primeira grande mudança de paradigma foi o surgimento de uma Constituição normativa, o reconhecimento de força normativa à Constituição. A segunda grande mudança foi a expansão do poder judiciário, não apenas com o surgimento de tribunais constitucionais, como já mencionei, mas a expansão do poder judiciário de uma maneira geral, que é um fenômeno típico do mundo continental, do mundo romano-germânico e do segundo pós-guerra. Os Estados Unidos têm um sistema jurídico diferente, tinham um sistema de controle de constitucionalidade diferente, mas os Estados Unidos, até o final da Segunda Guerra Mundial, não tinham a centralidade que passaram a ter, de modo que o centro do mundo e as grandes ideias que se irradiavam pelo mundo, inclusive para o Brasil, eram as ideias que vinham da Europa, notadamente da França, notadamente da Alemanha, cujos sistemas jurídicos são assemelhados ao brasileiro. Como saberão os senhores, há 2 grandes modelos jurídicos no mundo. O modelo anglo-saxão ou do direito comum ou common law, de um lado, e o sistema chamado romano-germânico ou de direito civil, que emana, de uma maneira geral, dos países da Europa continental. Pois o fenômeno que eu estou narrando e descrevendo é um fenômeno que tem o seu epicentro na Europa e que se irradia pelo mundo, inclusive a América Latina. Porque nos Estados Unidos esse modelo era um pouco diferente desde o começo, e o próprio papel do judiciário nos Estados Unidos sempre foi de maior centralidade do que na França e mesmo na Alemanha. Portanto, ao final da Segunda Guerra Mundial, há em todo o mundo, sob influência da Europa continental, essa expansão do poder judiciário, esta percepção de que um poder judiciário forte e independente faz parte necessariamente de um arranjo institucional democrático. E a terceira e última mudança de paradigma teórico foi o surgimento de uma nova interpretação constitucional. Os juristas gostam de dizer uma nova hermenêutica constitucional. E a verdade é que o mundo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi ficando cada vez mais complexo, cada vez mais plural, cada vez mais marcado pela diversidade, cada vez mais assinalado pela inexistência de modelos únicos de sociedade. O pluralismo passou a ser uma característica da vida contemporânea. E isto teve um impacto muito grande sobre a interpretação do direito.